O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão, antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o dia de São Domingos de Gusmão, um grande pregador, grande devoto da Virgem Maria, grande apóstolo do Rosário, e um exemplo para todos os sacerdotes e para todos os cristãos. São Domingos nasceu numa família católica, na Espanha, a família Gusmão, uma família de relativa importância na sociedade de então, uma família bem católica, porque imagine, sua mãe e um dos seus irmãos, ele é o último de 3 irmãos. Sua mãe e um dos seus irmãos são beatificados pela igreja. O outro irmão morreu em odor de santidade. Vendeu todos os seus bens, deu aos pobres e entrou no mosteiro. E o outro se tornou sacerdote. Quer dizer, um beato, o outro morreu com fama de santidade. O pai não morreu com fama de santidade, mas era um católico, era um homem que vivia a sua fé. Então, uma família razoavelmente exemplar, né? Quem é aqui que tem um irmão beatificado? Quem é aqui que tem uma irmã, uma mãe santa ou beata da igreja? Beata no sentido de beatificada. Então, Domingos teve uma formação esmerada. O pai se dedicou muito para que o filho fosse letrado, fosse estudado. O pai queria que ele fosse militar, né? Mas proporcionou todo o estudo que ele pudesse ter. E aquele menino inteligente aproveitou bastante o estudo que lhe foi oferecido. Cresceu, mas era um rapaz não apenas dado aos estudos, mas era um rapaz dado à piedade. Ele rezava e rezava muito, ao ponto de ele começar a ser conhecido pelas suas virtudes. Fazia penitência. Imagine que, estudando fora, ele não poucas vezes, ele vendia sua mesa de estudo, suas cadeiras, lâmpadas, os seus livros com as suas anotações. Gente, para quem gosta de estudar, sabe que o livro, se você não tiver cuidado, haverá um apego muito espiritual, um apego muito intelectual, mas um apego aos seus livros.
Você se desapegar dos seus livros com as suas anotações. Entende? Isto é, você perdeu de alguma maneira tudo aquilo em que você tinha anotado. Ele vendia os seus livros para ajudar os pobres, os órfãos, as viúvas e os doentes. Isto é, a sua vida de oração é verdade, meus santos. É algo que nós precisamos crer. A oração cotidiana, ela vai transformando o nosso coração. Ela vai nos cristificando. Isto é, vai fazendo você semelhante a Cristo, ter os sentimentos semelhantes aos de Cristo, de modo que você perdoa à maneira de Cristo, você se doa à maneira de Cristo, você acolhe à maneira de Cristo, você apazigua as situações à maneira de Cristo, porque você começa a ser uma presença eficaz de Cristo. Claro, é algo gradativo, mas é algo real, que nós precisamos crer para que isso seja um estímulo, um incentivo para a nossa oração. E se você tem rezado e não tem percebido essa transformação, às vezes você não percebe, mas ela está acontecendo. Mas digamos que você não percebe transformação para a virtude, mas percebe uma permanência nos seus pecados, nos seus defeitos. Suplique a nosso Senhor, meu Deus, por misericórdia, vence as resistências da minha alma. Tu és Deus, Senhor, tu podes. Ajuda-me a ser maleável, a ser dócil à ação do teu Espírito. Isto é, quando você reza com um desejo sincero de transformação, de modificação, de conversão, isso vai acontecer. Pedi e vos será dado. Batei e vos será aberto. Procurai e achareis. Agora, claro, se você reza sem colocar o seu coração naquela oração, sem se ater àquelas palavras que você está dizendo para Deus, por exemplo, essa oração terá muito pouca eficácia. Mas se você coloca o seu coração, e isso às vezes requer um esforço mesmo, é um exercício espiritual. Você vai vendo que a oração se torna cada vez mais espontânea, mesmo quando as dificuldades se fizerem presentes, mas vai ser mais espontâneo rezar e mais eficaz. Pois bem, mas voltemos aqui. Então, aquele rapaz, São Domingos de Gusmão, era dado à oração, ele começou a progredir na vida cristã e, de alguma maneira, quando você vai se transformando, a sua vida brilha, né? Como diz nosso Senhor em Mateus capítulo 5, que a vossa vida brilhe diante dos homens e estes glorifiquem a Deus que está nos céus. E ele começou a se tornar conhecido, de modo que o bispo de Osma, vendo aquele rapaz tão virtuoso, o convidou para a vida religiosa. Ele passou um período de formação e com 30 anos ele foi ordenado. E aí então, ele chegou ao ponto que ele queria. Não, meus santos. A medida do amor é amar sem medida. Isto é, quando há verdadeira caridade no nosso coração, nós sempre queremos amar mais. Nós queremos, de alguma maneira, nos configurar mais a Cristo, nos tornar, e este processo aqui na terra é infindável. Nós sempre podemos nos configurar mais a Cristo. Nós sempre teremos algo, pelo menos até um certo processo, algo o que purificar.
Então ele se tornou padre, mas ele queria se doar mais, ele queria amar mais. Ele não tinha mais cadeira, mesa e livro para vender e doar aos pobres. Ele já visitava aí muitos doentes, mas ele queria fazer mais. E o que então era necessário? Ele começou a nutrir no coração um desejo apostólico de ganhar almas para Cristo, de ganhar mais almas para Cristo. Primeiramente, ele pensava em evangelizar os pagãos, mas depois, por conselho do Papa, ele percebeu que ele deveria evangelizar os cátaros na França. A França estava tomada por hereges pseudo-cristãos, falsos cristãos, que eram muito atraentes para o povo da época. Por quê? Porque os cátaros, eles eram aparentemente virtuosos. Eles eram celibatários. Eles eram pobres. Eles viviam a pobreza. E eles eram muito penitentes. Em compensação, os padres da época, na sua grande maioria, não eram penitentes. Muitos pecavam contra o celibato e muitos procuravam adquirir bens e viver numa vida de luxo até. Então vocês percebem aqui, quem pregava a verdade vivia de maneira desonesta. E quem ensinava a heresia tinha uma vida, pelo menos aos olhos menos profundos, menos teológicos. Os que pregavam a heresia tinham uma vida correta. Então, é claro que muita gente se deixou levar, porque aquela história, né? As palavras comovem, os exemplos arrastam. Aqueles cátaros, eles eram pobres, eles eram penitentes, eles eram dados à oração, eles viviam o celibato. Então, eles devem ensinar o caminho correto. Mas por que é que os cátaros isso faziam? Por que é que os cátaros eram penitentes, celibatários e pobres? Porque eles tinham na sua cabeça uma ideia errada de Deus. Eles acreditavam num Deus bom e num Deus mau. O Deus mau criou a matéria. Então a matéria é má. O Deus bom criou o espírito. Então o espírito tem que se libertar da matéria. Então eu vou fazer penitência para matar esse corpo e a minha alma se libertar desse corpo que é mau. Então era quase que um suicídio penitencial. Eles jejuavam, mas jejuavam ao ponto de morrer de fome para se libertar desse corpo que é ruim. Eles pregavam contra o sexo. Por quê? Porque, consequentemente, contra a família, para que não nasçam mais crianças aprisionadas em seus corpos. Isso é mal. Então o sexo é mal, a matéria é má. Os bens, porque são coisas materiais, os bens em si são maus. Os sacramentos, porque tem uma materialidade, são maus. Então vocês percebem que aquilo que eles faziam, o celibato, a pobreza, a penitência, não eram virtuosos, porque a sua intenção era uma intenção totalmente desregrada. Algo fundado num erro, numa mentira. Pois bem, mas a França estava tomada pelos cátaros. E chega então São Domingos, ele ia até com um companheiro para a França, mas o seu companheiro morreu no caminho. Ele chegou só, em 1201. Ele nasceu no finalzinho em 1170 e morreu em 1221. Chegou
a Roma em 1201, no início do século XIII, sozinho. Vocês podem imaginar que tarefa ingrata, que tarefa difícil, fadada ao fracasso. Como é que ele sozinho, num contexto em que os padres que ensinavam a doutrina correta, estavam numa vida, a grande maioria, numa vida errada. E Nossa Senhora lhe aparece e lhe apresenta o rosário. E diz que, eis aqui a arma pela qual você vai conseguir ganhar os corações dos cátaros à fé católica novamente. E ele acreditou. E diz que começou não só a rezar, como a propagar essa devoção. E o seu apostolado foi abençoado de tal maneira que ele conseguia coisas inauditas. Quer dizer, própria dos tempos apostólicos. Imagine, ou própria de um Santo Antônio. Própria dos santos, né? Que é posterior Santo Antônio, mas tudo bem. Mas própria dos santos, isto é, por que que os santos eles alcançam realidades, digamos, milagrosas, realidades que não têm uma explicação humana? Porque eles são sustentados pela graça. E Nossa Senhora lhe deu o auxílio da graça por meio do Santo Rosário. E diz então que ele ia pregar e multidões se convertiam. Imagina o que você ter uma assembleia diante de uma pregação de 1000 pessoas. E ali, vamos aqui colocar no contexto atual, batistas, assembleianos, da Universal, Deus é Amor, de várias facções ditas cristãs. E você começa a pregar, e metade ou mais da metade se converte à fé católica. Isso é algo de que nós, infelizmente, não temos experiência. E isso não foi uma vez. Todas as vezes. Ele ia pregar e multidões se convertiam. Porque Nossa Senhora deu a ele aquela arma. Meus irmãos, nós sabemos disso. E sabemos muito mais, porque depois disso, em tantas outras aparições de Nossa Senhora, ela vem trazer essa mesma mensagem. Rezem o rosário, rezem o terço, pelo menos o terço. Os 5 Pai Nossos e as Ave Marias. Rezem o terço, que muitas graças lhes serão concedidas, e também aqueles por quem você rezar. Então rezar, aí você diz, padre, quer dizer então que só porque eu vou rezar o terço, eu vou me converter, ou eu vou alcançar a conversão de algumas pessoas, só rezando o terço. E sempre quando alguém diz isso, me vem à cabeça aquela passagem lá de Naamã, o leproso, que foi visitar Eliseu. E Eliseu disse, vai e se banhe no rio. E Naamã disse, só isso? Quer dizer, só ir lá para o rio e eu me banhar e eu ficarei curado? Mas na minha terra tem rio também. Como assim? E foi embora com raiva. E o servo de Naamã, o general Naamã, vai a ele e diz, meu senhor, se o profeta mandasse algo difícil, o senhor faria? Por que porque ele mandando algo fácil, você não quer fazer? Obedeça. Meus irmãos, a obediência é uma das virtudes que mais agradam a Deus. O diabo nunca cometeu nenhum pecado de luxúria. Ele nunca desejou a mulher de ninguém, nem o homem de ninguém. Ele não tem corpo. Ele não tem. Ele não peca contra a castidade. O diabo nunca se encontrou uma moeda
no seu alforje, no seu bolso, na sua sacola. Ele é pobre, não tem nada, não tem bens materiais. Mas o diabo é orgulhoso, ele não obedece. A obediência, quando você, por amor a Deus, você obedece. Quando você é humilde, porque só o humilde obedece de fato. E você crê que aquilo lhe será concedido, não graças às suas forças, mas graças à obediência. Lembra que nós refletíamos ontem de Deus dizendo a Moisés: fala à rocha e ela dará água. E Moisés vai e bate na rocha. Deus não mandou bater. Deus mandou falar. Mas Moisés talvez tão aperreado com os problemas da vida dele, com aquele povo difícil, quis tirar a água à própria força. Mas ele tinha que apenas obedecer e falar. E a rocha daria. Então sejamos obedientes. É apenas uma pergunta retórica, ninguém levante a mão. Todo mundo aqui reza o terço todos os dias, pelo menos o terço, não estou nem falando o rosário. E no santo terço, rezado com piedade, né? Pedindo a Nossa Senhora para ela transformar o seu coração, pedindo a Nossa Senhora pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus amigos, pelos seus padres, pelo nosso país, pela igreja no mundo inteiro, pelos nossos bispos, pelo Papa. Mas padre, mas será que somente essa minha oração, meu santo, deixe de ser apegado às suas próprias forças? Não, confie no poder da graça. Seja filho de Nossa Senhora, seja pequeno, é ela quem vai fazer. Aí você percebe no seu coração tantas realidades conflitantes, tanta dificuldade em se converter. Você mesmo até. Reze o seu terço com piedade, com devoção, e deixe que Nossa Senhora vai lhe alcançando as graças de que você precisa, para que o seu coração seja transformado. E ele será transformado. A oração transforma os corações. Mas você precisa ser humilde, ser perseverante, ser obediente. Que nós hoje então, neste dia de São Domingos, do apóstolo do Rosário, que nós sejamos obedientes ao pedido da nossa mãe, que vem do céu e fala com tanta frequência, que nós rezemos o terço e o rezemos cotidianamente. E eu não tenho dúvida, meus santos, de que nós alcançaremos, receberemos de Nossa Senhora tantas graças, graças maiores até do que aquelas que nós já ousamos pedir a Deus. Ela, a quem Deus nada nega, nos alcançará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.